A Defesa Civil emitiu um novo alerta para a previsão de temporais entre esta quarta-feira, hoje, e amanhã, quinta-feira, em Florianópolis e diversas outras cidades e regiões aqui do estado. O Kaique foi para a Defesa Civil buscar mais detalhes deste alerta e orientar os moradores das regiões afetadas. Por isso, direto da Defesa Civil, o Kaique Guedes conversa com a gente aqui no meio-dia para explicar o que pode acontecer, quais são as previsões e orientações aos moradores. Kaique, bom dia. Olá, Fernando, Gabi, todos que assistem o SCC Meio-Dia. Depois de tudo que aconteceu nos últimos meses, nas últimas semanas aqui no estado de Santa Catarina, é claro que qualquer alerta de tempestades, ele acende aí, chama a atenção da população. Por isso eu estou aqui no Centro de Monitoramento e Alertas da Defesa Civil e ao meu lado está o Frederico Rudolph, ele que é responsável por toda esta parte. Frederico, muito boa tarde. Eu gostaria que de início o senhor esclarecesse o que é este alerta. Bom, nós temos a passagem de uma frente fria, né? Então isso provoca o risco de temporais aqui no nosso estado, que podem vir acompanhados com descargas elétricas, possível queda de granizo, ventos fortes, riscos de enxurradas e alagamentos. Então é um sistema que requer bastante atenção. Ele é um pouco diferente dos sistemas que a gente vem observando, que a gente não vê tanta condição para risco de inundações graduais, que são aquelas inundações lentas que pegam grandes áreas, né? O que a gente enxerga mais agora são condições de enxurradas e alagamentos pontuais, com riscos também de deslizamentos e essas quedas de granizo e vendavais. Então são mais tempestades com chuvas intensas. Então bastante atenção, né, principalmente para a população que reside em áreas de risco de deslizamentos ou que transitam nessas áreas, evitar transitar, por exemplo, sobre pontes e pontilhões submersos, jamais transitar sobre áreas alagadas. A gente teve alguns registros de mortes aí nos últimos 2 meses, infelizmente por pessoas que se arriscaram para justamente transitar nessas áreas alagadas. Então, evitar ao máximo esse tipo de situação de risco. Pode-se dizer, então, que seriam situações mais pontuais, como o senhor acabou de falar, a parte de encosta. E já aquelas pessoas que moram às margens de rios, por exemplo, o senhor explicou que não é este tipo de inundação que pode acontecer, mas sim aquelas ruas que já costumam alagar, por exemplo. Seriam justamente nessas áreas, nessas ruas que a drenagem urbana ela não dá conta e acaba alagando, mas também aqueles rios menores, rios e ribeirões. Então não tanto aqueles rios principais que têm esse risco de inundação gradual, mas os afluentes sim, eles podem transbordar e provocar enxurradas, que são aquelas inundações súbitas, né? Então a gente recomenda bastante atenção, principalmente para essa questão de enxurradas e alagamentos. Muito obrigado, Fred. É importante nós destacarmos que a Prefeitura de Florianópolis reforçou que está de prontidão, acompanha de perto todas as atualizações diante desta situação, destes alertas, e também tem toda uma estrutura composta de maquinários, caminhões hidrojato, por exemplo, além de uma estrutura na parte de assistência social pronta para receber quaisquer pessoas que eventualmente precisem deixar suas casas. Fernando, Gabi, eu volto com vocês aí no estúdio. Kaique, vamos aproveitar que você está aí na Defesa Civil, porque este ano nós estamos vivendo momentos extremos no clima. Inclusive, a Defesa Civil confirmou que já passaram 6 tornados pelo estado. A gente queria entender por que isso está acontecendo, por que esses tornados estão se tornando um pouco mais frequentes. Com certeza, Gabi, vou aproveitar aqui a presença do Frederico, portanto, para nós esclarecermos, né, e explicarmos para a população agora um pouquinho dessa grande quantidade de tornados aí que foram confirmados ao longo de todo o ano aqui em Santa Catarina. Sim, nós tivemos a ocorrência de 9 tornados que foram confirmados aí pela nossa equipe de meteorologistas, sendo que 6 ocorreram apenas no mês de novembro. Então, mostrando aí que novembro foi um mês com muitas tempestades severas e que provocaram aí essas tempestades com tornados também. O que isso representa na linha do tempo, na história de Santa Catarina com relação a tornados? Como que está a situação, né? É algo normal? Foi muito atípico? De que forma a Defesa Civil recebe estas confirmações? Bom, os tornados eles são frequentes aqui no nosso estado, eles acontecem praticamente todos os anos. A média anual de danos e prejuízos são de 4,5 milhões de reais por ano, devido a danos provocados por tornados.
né? Já tivemos, por exemplo, o tornado de Xanxerê, que tivemos mais de 65 milhões de danos e prejuízos associados só naquele evento. Então, a Santa Catarina ele é bastante propício para esse tipo de formações de tempestades. O que chamou bastante atenção foi a quantidade de tornados que aconteceram só no mês de novembro, que foram 6. Então, isso foi uma situação um pouco atípica, né? Mas Santa Catarina ele é bastante propenso para esse tipo de formações de tempestades, além de outras que também podem provocar danos até semelhantes aos tornados, como, por exemplo, as microexplosões, que têm um padrão de destruição um pouco diferente, mas eles podem alcançar velocidades do vento até parecidas com os tornados. Quando fala assim tornados, eu acredito que muitas pessoas associam aquela imagem de filme, aquela coisa cônica, né? De fato é isso que acontece, ele pode acontecer de outros jeitos e como a população também pode se prevenir disso. Sim, os tornados eles são realmente uma nuvem funil, né, que ela desce da terra e quando ele toca o solo, ele é considerado um tornado. Se ele toca, por exemplo, a água, ele é considerado uma tromba d'água. Os tornados eles podem gerar velocidade de ventos aí superiores a 300 km por hora. Então são velocidades de ventos muito fortes, né? Ele pode provocar desde os tornados mais fracos, pequenos destelhamentos, quebras de janelas, até os tornados mais fortes que podem arrancar inclusive asfalto e grama, que seriam os tornados F4 e F5, que são no Brasil não acontece como acontece nos Estados Unidos. Aqui geralmente acontece tornados de F0 até F3, mas são tornados que podem arrancar toda a estrutura do telhado, podem destruir uma casa. Então as pessoas elas devem primeiro buscar um local abrigado, um local seguro e a estrutura mais resistente dentro de uma casa. Muitas vezes as pessoas residem, por exemplo, numa casa de madeira. Então, mas muitas vezes o banheiro é de alvenaria. Então seria um local mais seguro para a pessoa se abrigar. E também buscar também ficar debaixo de mesas, por exemplo, que pode servir de apoio caso tenha um colapso da residência. Se estiver fora da sua casa, evitar ficar no veículo, por exemplo. Então saia do veículo e busque um local, uma residência, uma edificação. E se não tiver essa condição, deite no chão e proteja a cabeça. Essa é a recomendação no caso de um tornado iminente. Frederico, mais uma vez eu agradeço pela atenção, pela disponibilidade e principalmente pelos esclarecimentos. Agora eu volto com vocês aí no estúdio.